Fala pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso gratuito de osciloscópio. Na verdade, a nossa quinta aula do curso intitulado como A Verdade sobre o Osciloscópio. Por que a verdade sobre o osciloscópio? Porque a gente está falando algumas verdades. O que de fato é essa ferramenta e como de fato você, talvez, pelo menos sob a minha visão, deva usar. E hoje essa aula com certeza vai ser uma aula que vai ser bastante polêmica e eu quero que você comente aqui embaixo, deixa aqui o seu comentário aqui nessa aula e também fala de onde você é, tá? Porque hoje eu vou falar de transdutores. O que são os transdutores? Nós vamos falar dessas ferramentas que de uns anos para cá tem sido colocada por alguns como a galinha dos ovos de ouro. Mas por incrível que pareça, essa ferramenta é fabricada por muita gente vende ela. Eu vou explicar para vocês por onde está a base dessa ferramenta, por trás do que se começa a fabricar, como que se fabrica, um pouquinho dessas coisas aí, e eu vou colocar a minha opinião sobre o uso dessas ferramentas, tá? De fato, nós vamos ver que vai ter muita gente que não vai ficar muito feliz com o que eu vou falar aqui, e depois dessa aula de hoje, a gente começa de fato a entrar nos sensores, nos atuadores, e falar um pouco mais disso. Mas nessa aula eu quero deixar claro para você o que são os transdutores e como usar ou não usar essa ferramenta, porque tem muita gente já me procurando para falar de quem eu compro, como que eu faço, como que eu deixo de fazer, e de fato não é bem esse o caminho que eu quero que vocês sigam, tá? Não, pelo menos não é o caminho que eu gostaria que vocês seguissem. Então vamos para a tela do computador para explicar um pouco mais sobre isso e para você colocar a sua opinião. E não esquece de comentar e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Vamos lá então para a tela do computador? Então vamos lá, pessoal. O que são os transdutores, né? Ou o que é um transdutor? Transdutor é um dispositivo que, por definição, né, um dispositivo que transforma uma magnitude física, como temperatura, pressão ou posição, em sinal elétrico. Ou seja, o transdutor vai ser todo equipamento que, de alguma forma, captar um sinal qualquer que seja, ou captar uma energia qualquer que seja, e transformar essa energia em energia elétrica, em um sinal elétrico. Não necessariamente energia elétrica, mas um sinal elétrico, ó, sinal elétrico. Bom, beleza. Onde nós temos os transdutores, então? Transdutor, de fato, então, vai ser qualquer sensor. Qualquer componente que meça um tipo de sinal é um transdutor. Então, um sensor indutivo, um sensor de efeito Hall, um sensor de temperatura da água, um sensor de temperatura do ar, um sensor de pressão, esses componentes são transdutores, né? Também nós temos os transdutores, podemos chamar de transdutores, esses camaradas aqui, ó, que são bem comuns, as pinças amperimétricas. Então nós temos algumas pinças amperimétricas. Por exemplo, né, aqui nós temos, se eu não me engano, essa aqui é da Raven, ó, vendida pela Raven. Aqui, essa aqui da Sun, ou da Snap-on, né? Essa aqui da Hantec e várias marcas tem. Como é que funcionam estas pinças, né? Elas captam um campo magnético de um condutor, que nem tá essa aqui da Hantec aqui, ó. Na volta que ela tem uma bobina que capta um campo magnético quando laçando um fio aqui, né? Pinçando um fio, ela capta o campo magnético do fio. Esse campo magnético do fio é processado no interior desta ferramenta e transforma-se em um valor de tensão. Esse valor de tensão, quando entra no osciloscópio, nós vamos ter alguns tipos de sinais. Por exemplo, aqui, ó. Quando a gente pega aqui, eu peguei essa imagem na internet, né? Deixa eu deixar claro aqui, né? Não é uma imagem minha, mas captada na internet. Aqui o pessoal chama isso aqui de CR na bateria. O que é o CR? Seria, no caso, nossa pinça amperimétrica, né? Que é, na verdade, a compressão relativa. E aí, nós começamos a entrar na seara que talvez dê um pouco mais de polêmica, né? Tem gente fabricando esses tipos de componentes. A pinça amperimétrica eu não vi ninguém porque ela é mais complexa. Mas o camarada compra uma pinça lá e aí ele dá um novo nome. Tá? Basicamente é isso. A compressão relativa. O que seria a compressão relativa? Isso aqui é o consumo de corrente elétrica do motor de partida, né? Então, conforme o motor de partida consome mais energia elétrica ou menos, então isso aqui é durante uma partida, né? Consome mais ou menos energia elétrica, ele vai ter os picos de queda aqui, ó, as quedas aqui, ó. E quando a gente tem, por exemplo, um problema de compressão no motor, essas quedas aqui elas ficam diferentes, né?
por exemplo, imagina que eu tenho um cilindro qualquer que seja lá com defeito, eu vou diminuir esse valor aqui, ele vai ficar mais curto aqui, ó, que eu estou marcando aqui agora. Basicamente não teria essa ponta, né? Basicamente é isso. Então o que a gente faz com o transdutor? A gente capta um sinal do motor e transforma esse sinal num valor de tensão, e esse valor de tensão é determinado por um gráfico. E aí nós vamos ter esses gráficos aqui, mas fora de padrão, às vezes, mas fora de padrão no sentido de não ser uma linha reta, mas ele está sempre, ou deveria estar sempre, cíclico, né? Ó, mesmo olhando aqui, ó, o tal do TVA que eles estão falando aqui, ó, sempre aqui, ele está dando um gráfico muito parecido, né? Então seria, por exemplo, que nem pegou aqui, ó, primeiro cilindro. Por que o primeiro? Porque ele marcou com o cabo de ignição, ó. Primeiro cilindro, e aí ele vai na mesma linha ou próximo disso aqui, ele vai ter um momento em que está abrindo, que está aspirando lá ar no coletor de admissão. Então, são vários estudos que podem ser feitos. Através desses vários estudos, você vai ter a possibilidade de entender um gráfico desse qualquer que seja. A minha questão é sempre, tá, mas qual que é a vantagem disso? Eu consigo fazer um diagnóstico sem desmontar o carro. Parabéns, legal. Mas quanto tempo você leva para isso? E outra, qual vai ser o custo que isso vai ser gerado para o cliente? Não, eu vou cobrar a mesma coisa que se eu tivesse desmontado. Tá, o cliente vai ver valor nisso, vai querer te pagar esse tipo de diagnóstico? Você vai conseguir vender essa ideia? Né? Porque isso é muito complexo, desfazendo da oficina. Hoje a gente sabe o quão complexo é passar um orçamento, o quão complexo é aprovar esse orçamento e todo um contexto, né? Então aqui inclusive, né, eu falei, aqui na mesma linha ele vai ver outra coisa, mas aqui, ó, aqui está no primeiro cilindro e aqui ele está falando que está no quarto, ó, né? Óbvio que quando a gente está explodindo o primeiro cilindro, o quarto está lá em fase de admissão ou qualquer outra fase que seja, mas vai ser admissão, tá? Então o primeiro explodiu, o quarto desceu junto, quando o quarto desce junto ele está admitindo e o primeiro está em fase de explosão. Então assim, mas isso demanda uma porrada de estudo, muito estudo, mas muito estudo mesmo, tá? Então eu vou precisar de fazer todo esse estudo aqui talvez ele estaria medindo a condição de um cabeçote do motor. Quanto tempo eu demoro para fazer isso num relógio de vazão de cilindro ou num relógio de compressão? Será que ele é maior ou menor? É isso o meu questionamento. É este o meu questionamento com relação a transdutores. Será que compensa eu gastar todo o tempo para estudar um gráfico desse? Não é simples, tá, pessoal? Não é simples porque é contra-intuitivo, né? É diferente daquilo tudo que você fez. Então, só para a gente entender, né? Aqui o que foi usado nesse gráfico aqui? Eu não estou falando que está certo nem que está errado. Estou falando que para mim não faz muito sentido gastar tempo com isso aqui, tá? Mas vamos lá, vamos entender. Aqui, ó. Então aqui ele mediu, ó, nesse ponto aqui, ó. Ele está vendo a parte onde o motor de partida está fazendo mais força para subir o pistão lá. Aqui ele deu a ignição. Nota que não está na mesma linha, está um pouquinho para cá, né? Então aqui ele deu a ignição. Aqui é a hora que o motor de partida comprimiu, né? Fez mais força. O pistão comprimiu, o motor de partida fez mais força, né? Aqui ele está dando o quarto cilindro que está na admissão, que está fazendo a aspiração de ar, né? A depressão lá. Vamos falar vácuo, que fica comum para todo mundo, mas não é vácuo, né? Está fazendo o vácuo lá do quarto cilindro. Então o quarto cilindro admitiu aqui, ó, puxou ar, e aqui o primeiro cilindro comprimiu. E aqui ele usou o sistema de ignição só para verificar, o cabo de ignição para verificar onde é o primeiro, para ele marcar o primeiro. Quanto tempo demorou-se para enquadrar um gráfico desse? E em quanto tempo será que você faria um teste convencional? Usou lá o compressor, o relógio de vazão, usou lá o relógio de compressão. Quanto tempo demora um gráfico desse? E quanto isso é mais preciso do que você usar lá um relógio de compressão, um relógio de vazão? Esse é o meu questionamento. E será que você vai ter segurança para dar um diagnóstico a partir daqui? Não sei. Vou mostrar para vocês como são feitos normalmente algumas ferramentas. Então, por exemplo, essa ferramenta aqui, como eu já disse, vai ser usado para ser o CR, né? Que ele está falando aqui como CR. O que é o CR? É a ferramenta usada para fazer compressão relativa. Por que relativa? Porque é relativo ao motor de partida. Então, comprimiu, aumentou o consumo de corrente elétrica, e então se sabe a partir daí que o motor de partida
tá na fase que ele está fazendo mais força e, consequentemente, a partir daí eu tenho o ponto de compressão mais forte, tá bom? Beleza, mas como que são feitos os outros? A ideia principal, e aí eu vou dar nome aos bois aqui, apesar de eu não querer fazer isso, e eu não estou falando que as ferramentas são mal feitas ou que elas não funcionam, eu acho que elas funcionam. Eu acho que muitas delas são bem feitas, outras nem tanto, mas muitas delas são bem feitas, né? Mas elas são feitas através do quê? Normalmente, pelo menos nos primórdios, né? Lá atrás, o primeiro camarada que começou a falar de transdutor para osciloscópio foi um camarada chamado Paulo Jovino. Ele vende transdutor na internet até hoje. O filho dele, se eu não me engano, dá treinamento, tem todo um contexto. E eles são bons, eles sabem o que estão falando, eles sabem explicar, eles sabem mostrar. Vocês podem assistir vídeo deles para entender. E lá atrás, isso tudo começou com isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é um transdutor ou um sensor de pressão do quê? Da linha GM. Da linha GM, tá? Do ar-condicionado da linha GM. Vectra, Corsa, esses carros lá. Isso aqui era adaptado a um prolongador de vela, uma ferramenta de medir compressão lá no cilindro. E aí, alimentado com 5 volts, e a partir daqui, o sinal desse sensor, esse sinal aqui, era jogado dentro do osciloscópio para captar os gráficos. Isto aqui, pessoal, é uma pastilha piezoelétrica. Você consegue comprar isso aqui na internet. Essa aqui, se eu não me engano, é 27 milímetros. Tem alguns tamanhos, tá? Tem alguns tamanhos. Eu captei essa imagem na internet também. Essa pastilha piezoelétrica, o que faz uma pastilha piezoelétrica? Toda vez que ela recebe pressão ou que ela sofre uma deformação, ela gera um valor de tensão entre o positivo e o negativo dela. Então toda vez que essa pastilha piezoelétrica receber pressão ou que ela sofrer algum tipo de deformação por pressão ou por vácuo, né, por depressão, ela gera um valor de tensão na saída aqui, e esse valor de tensão é transformado, por exemplo, nesse tipo de gráfico. Tá? Nesse tipo de gráfico aqui. Ah, mas compensa eu comprar a ferramenta ou não compensa? Se for para efeito de estudo, eu acho que compensa muito. A pergunta é se você está tendo tempo para estudar isso aqui. Mas se você tiver tempo para estudar, se você quiser estudar esse tipo de ferramenta, compensa muito. Porque é bem interessante você estudar. Agora, eu acho uma falácia falar que isso aqui vai adiantar muito e significativamente o teu serviço. Não vai. É uma forma diferente, uma forma complementar para fazer alguns tipos de testes, né? Então, lembrando, tudo nasceu daqui, nasceu dessas duas pecinhas aqui, né? Começaram tudo aqui. Então, tudo que você vê lá de transdutor de compressão, por exemplo, que vai ser esse tipo de gráfico aqui, onde a gente tem o pico da compressão, o momento da descarga, todo um contexto aqui, né? Ou um cruzamento da compressão, por exemplo, com o tal do TVE, o vácuo do cilindro, né? Ou talvez lá no escapamento, você capta um gráfico parecido com esse, você vai ter, a partir deste cruzamento aqui, você tem lá o ponto do comando de válvula, a linha do zero. Tem um baita estudo para se fazer aqui. O estudo é gigantesco. E volto a dizer, compensa para você? Você está disposto a começar a fazer esse tipo de estudo? E eu não estou falando que o osciloscópio é uma ferramenta que é dispensável. Não, você vai ter que aprender a trabalhar com osciloscópio. Mas aqui é um mundo diferente, né? Será que isso aqui talvez não seja procurar pelo em ovo? Tudo isso aqui, pessoal, nasceu dessa ferramenta. A ideia de todo mundo, creio eu, de começar a fazer algumas análises foi através do analisador de motores da Bosch, né? Que tem aqui, ó, as suas pinças, né? A pinça capacitiva aqui para a gente captar bobinas COP, o gráfico da bobina COP, todo um contexto aqui se tem através dessa ferramenta. E aí a galera começou a inventar uma porrada de coisa, né? Quando começaram a fazer esses tipos de transdutores aqui, né? Utilizando esse tipo de ferramenta. Aí começaram a inventar, transdutor de ressonância, né? Olha lá, ó, que gera esse tipo de gráfico aqui, né? A gente já sabe que isso aqui é um sensor de detonação, faz o mesmo tipo de gráfico, tá? Por quê? Porque ele é um piezo. Ele é um componente piezoelétrico, né? Ah, não, vamos cruzar agora o gráfico da ignição mais o transdutor de vácuo, mais o gráfico do coletor de emissão com um sensor de rotação, para a gente saber quantos dentes depois da falha deu a ignição, ou quantos dentes depois da falha deu o pico aqui da
da admissão e todo um contexto aqui que é criado, e aí sempre, você vai captar um gráfico sempre assim meio ruidosão aqui, ó. O mais famoso, né, o que ficou mais, que é mais impressionante quando você vê assim, é o transitor de vácuo, que é o tal do TVE, pelo menos na minha opinião. O tal do TVE, que é o transitor de vácuo, né? Ah, conta quantos dentes bateu aqui, e lá, todo um contexto aqui. É legal, é um baita do estudo, né? Que vai te gastar muito tempo, inclusive. Que vai te dar a possibilidade de entender algumas coisas que talvez você não entendia, tá? Mas, na prática, será que isso aqui é viável? Pensa na tua oficina. Quantos carros você atende por dia? Quantas falhações chega por dia? Será que isso é viável? Você pegar todos os carros e ficar conferindo ponto a ponto e lá. Será que isso é necessário, né? Existem outras ferramentas, por outro lado, que são interessantes, né? Por exemplo, né, as pinças de ignição, né? Então, os transdutores para ignição, que nem, por exemplo, ó, esse aqui é o da Sun, né? Ou da Snap-on, é a mesma empresa, né? Que é para bobina COP. Confesso para vocês que eu não gostei muito. Eu tenho um desse e tenho um PDL também. Confesso para vocês que eu não gostei muito, mas é uma ferramenta que dá para a gente captar um sinal. É um sinal, um ruído que sai da bobina, né? Esse aqui é o da Hantec. Nunca usei. Mas também, mesma linha, para bobina COP. Esses aqui, ó, esse aqui é o da Sun, para a gente pegar no cabo de ignição. Esse aqui, ó, da Hantec, para a gente captar no cabo da ignição, pegar o secundário da bobina. O secundário, tá? Ah, mas e o primário? O primário a gente capta na entrada da bobina quando isso é possível. Então você entende que, na verdade, quando eu estou falando de transdutor, pessoal, e o que eu quero deixar claro para vocês aqui, é que eu não sou contra você usar. Eu só não sei se isso é viável. Para mim, não vejo como viável. Eu uso algumas ferramentas, essas aqui, por exemplo, às vezes, né? Eu capto muito sinal de primário quando dá, né? E a gente confere muito os gráficos, os tais dos oscilogramas, né? Então, o que é um oscilograma? Quando a gente vem aqui, por exemplo, no Adcatec, né? Então, vamos lá. Quando a gente eu estava gravando e quando eu fui falar para vocês sobre os oscilogramas, né? Então, quando a gente capta um oscilograma da Adcatec, eu não vou abrir o gráfico da Adcatec, eu fui tentar fazer isso agora e ele fechou o programa, tá? Porque por uma questão de pirataria, eles fecham, o próprio sisteminha da Adcatec fecha programas como esse que eu estou usando para gravar a tela aqui, né? Mas quando a gente pega o oscilograma, vamos digitar, deixa eu digitar aqui no Google aqui, oscilograma, para vocês verem, ó. Oscilograma. Quando a gente pega aqui, por exemplo, o que seria um oscilograma, né? Vamos pegar aqui, ó. Automotivo. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Um oscilograma de ponto virtual, por exemplo, ó. Esse aqui, por exemplo, ó. Isso aqui está me dando a informação, né? Não precisaria nem usar o transdutor que nem está aqui. Deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil. Pegar um aqui que fica mais legal para a gente ver aqui, ó. Copiar a imagem. Vamos aqui. Então, quando a gente usa um oscilograma que nem este aqui, por exemplo, ó. Imagem na internet, né? Opa, deixa eu aumentar. Aqui, ó. Quando a gente capta um sinal aqui, que nem esse, por exemplo, de um oscilograma, né? O que a gente está visualizando aqui, né? Isso aqui não usei transdutor nenhum, né? O camarada não usou transdutor nenhum. Ele captou aqui, ó, o sinal do sensor de fase de um veículo, mais o sensor de rotação do virabrequim. E ele está fazendo o quê? Ele está comparando, por exemplo, um ponto coincidente. Por exemplo, ele poderia comparar aqui, ó. É que o meu traço está ficando muito reto, né? Aqui, ó. Final do dente pequeno, a falha, né? E aí, por exemplo, da outra falha, X dentes até aqui no final do dente pequeno. Por exemplo, isso aqui está cruzando o comando de válvulas com o virabrequim. Com o virabrequim. E aqui a gente consegue ter um ponto virtual. Isso é extremamente importante, extremamente interessante, porque isso de fato ajuda a gente, na minha opinião, em várias situações. Por exemplo, a gente tem pego muitos defeitos aí no nosso dia a dia de veículos com a válvula do VVT, né?
com defeito. Então, por exemplo, a Versa, Centra, Cruze, né, que é aquela válvula do variador de fase lá, né, que controla a polia variável. Dá defeito naquela válvula, passa óleo para dentro da polia, ela muda o ponto do veículo. A gente consegue comparar aqui, a hora que o veículo está bom, a hora que o veículo está ruim. Se está no ponto, se não está no ponto. Mas o carro está no ponto, mas aqui está mudando. Então aqui eu só consigo conferir de fato com o osciloscópio. Mas eu não tenho outros usos que nem esse aqui, que nem esse tipo de aqui, né? Porque, por exemplo, isso aqui é para o camarada tentar ouvir um ruído, né? Transformar um ruído num gráfico. Então, se o bico está batendo, ele vai lá e encosta isso aqui no bico para ver se o bico está batendo, né? Já ouvi falar de defeito na suspensão, ele cola lá em peças da suspensão e sai para andar, para ver onde o ruído fica maior, para saber onde está o ruído da suspensão. Será que é tão viável assim? Né? Será que isso vai te adiantar ou te atrasar o dia? Né? Então eu acho que dá para a gente usar algumas ferramentas, elas nasceram dessa aqui, e de fato, quem começou com isso aqui, pelo menos na internet, a mostrar mais isso, e começou a fazer muitos estudos, foi um camarada chamado Paulo Jovino, ele é do interior de São Paulo. Se vocês pesquisarem ele nas redes sociais, vocês vão achar aí, ó, né? E eles fabricam vários, mas a ideia base deles foi disso aqui, ó. Ah, mas e aí, então é ruim? Porque não é ruim, é bom, as ferramentas são boas. Mas para você fazer um estudo mais apurado, para você aprender um pouco mais, para você pegar o seu sábado à tarde e ir lá estudar isso aqui, né? Um dia à noite, ir lá estudar isso aqui, aí legal, você vai ter visões da mecânica, entender coisas que você não entendia no seu dia a dia como profissional. Mas talvez na prática do dia a dia, na dinâmica da oficina, na necessidade que a oficina te demanda, de tempo, de velocidade, talvez usar um relógio de compressão, um relógio de vazão de cilindro, talvez lá usar ferramentas convencionais te resolva tão bem ou talvez até melhor do que utilizando o tal do transdutor. Eu não coloquei imagem de transdutor aqui porque eu não quis me comprometer em nenhuma empresa, né? Eu estou falando do Jovino porque eu estou falando bem, tá? As ferramentas dele, ao meu ver, estou falando bem, as ferramentas dele são boas, bem feitas, bem fabricadas, tem alguns kits lá muito bem feitos, tá? Mas é aquilo que eu falei, para efeito de estudo é magnífico. Para efeito de diagnóstico no dia a dia, velocidade, eu não sei se é tão bom, né? A não ser que você já esteja com muita prática, usando muito, confiando muito nos testes que você faz, né? Do mesmo jeito, a gente tem outras ferramentas que são originais do teu equipamento, né? Que podem te ajudar, caso você tenha. Isso aqui é muito mais apto para fazer do que você medir um vácuo e fazer todo um contexto lá. Para você ver o sistema de ignição é mais fácil. Às vezes também fica até mais fácil você tirar uma vela, tirar um cabo e olhar. Então eu sempre vou bater nessas situações, galera. Sempre vou bater nessas situações. E aí eu falo sempre o seguinte, quer estudar a fundo um pouco mais o tal do diagnóstico avançado? Procura um camarada na internet, ele vende vídeos, ele vende livros. Procura um camarada na internet chamado Humberto Manavella. Vou até mandar aqui, ó. Sempre que eu posso eu falo bem dele, né? Eu falo dos livros. Ele tem estes livros aqui, ó. Todos eles são bons, tá? Todos eles são bons, tá? Mas esse aqui, ó, verdinho, ó, é excepcional. Tá? Eu tenho todos eles, já li esses livros, já fiz alguns estudos baseados nesse livro e tudo que a maioria das pessoas falam na internet, que você vê aí, ou de cursos que você compra, está nesse livro aqui. Tá? Está nesses livros aqui. Então aqui ele vai te dar gráficos, leituras que você pode fazer. Eu só vou pedir encarecidamente, não pirateie. Compra o livro, é barato. Tá? Eu te garanto que é barato. Procura na internet, você vai achar o seu Humberto Manavella. Ele já é um senhor, né? Ele já é um senhor já com alguma idade já, né? Então aqui, ó, tá aqui, ó. Infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu sei que ele é um senhor, que ele tem já esses livros escritos. Os livros são muito bons mesmo, tá? Você pode fazer a aquisição desses livros aí, só você pesquisar ele na internet e você vai achar. Eu não pedi para ele para mostrar isso aqui, tá? Não pedi, mas é só você procurar aí, você vai achar. Faça um estudo. Quer estudar? Compre esses livros, comece a fazer as leituras básicas do osciloscópio através das leituras que você vai ver nesse livro aqui.
Tá? Comece a ler alguns gráficos, a fazer algumas coisas, sem usar de início os tais dos transdutores. Não faça o investimento inicial agora para isso. E por quê? Assim como eu já disse antes, compra o osciloscópio depois que você assistir o curso total, depois de todas as aulas que eu fizer, e depois você, de fato, começa a estudar ele de novo e assiste essas aulas de novo, e aí depois você compra esse livro e começa a estudar com base nesse livro. Eu te garanto, o teu conhecimento vai muito além, mas só que eu volto a dizer, o teu conhecimento, quando você lê esse livro, você vai ver que tem muita coisa básica que talvez você não sabe. Né? Muita coisa básica. Muitas das coisas que você está sendo enganado, muitas das coisas que estão falando aí na internet, que você deixou de ser profissional, XYZ, cara, de fato é porque você não conhece, não tem o conhecimento básico, e quando você tem de algumas coisas, você vê que o cara está tentando te enganar. Então, cuidado, cuidado. Tem muita gente boa na internet fazendo coisa, não estou falando que todos são ruins, ou que todos estão te embrulhando aqui. Mas também tem muito malandro. Então, o jogo aqui é o jogo de verdade. O jogo de verdade é, cara, estuda. Quer trabalhar com osciloscópio? Tem um caminho para você trabalhar com osciloscópio. Tem algumas coisas que você vai acabar fazendo com osciloscópio que são muito boas, né? As verificações, como eu disse, através dos oscilogramas, né? Que vai te ajudar bastante. Entender como é que funcionam os componentes, porque a partir dos componentes você vai começar a entender que tipo de gráfico que dá, como que funciona, como que deixa de funcionar. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Tá? E aí, quer aprofundar no estudo? Esse livro vai te ajudar. Esse livro vai te ajudar. Ah, mas eu queria fazer um treinamento com outra pessoa assim, assim, assim. O que você acha? Eu acho bom. Mas cuidado, porque nem todo mundo tem 100% de razão. Aliás, ninguém tem 100% de razão em nada. E talvez, né, estão te tentando vender a ideia de que você não sabe e que só eu, né, só eu, o camarada que fala, né, só eu que sei tudo e você não sabe nada e o que você está fazendo está tudo errado. E não tá, cara. Se você é profissional hoje, você sobrevive hoje do seu dia a dia, do seu trabalho, eu vou te garantir, você faz a maioria das coisas certas. Não é porque você não sabe fazer um diagnóstico ou outro de um jeito que estão inventando agora que você é ruim. Né? Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa aula até aqui, como eu disse, deixa teu comentário, ajuda a gente aí. Né? E clica no joinha, se inscreve no canal. E se você quiser comprar um livro, compre este. Esse livro vai te ajudar em muita coisa. Né? Só que livro na gaveta não resolve problema. Compra, estuda, utiliza, que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí você começa a ter uma noção melhor se você deve ou não aprofundar em alguns testes, né? Até que ponto isso tão profundo ou não vai ser interessante para você. Beleza, pessoal? Um abraço e até mais. Valeu!